Turminha do oitavo ano, é com prazer que falo com vocês. Mais uma aula, mais uma semana geografando. E é claro, a gente vai dar continuidade aos assuntos que vem aí. Nós vimos falando na semana passada sobre o continente africano. Falamos sobre os aspectos físicos do continente africano, que através desses aspectos físicos nós vamos entender a regionalização também da África, né? Então é uma imagem africana que refere aos aspectos físicos também, que ajuda nessa divisão, nessa fragmentação do território africano. Tá? Lembrando que ele é o terceiro maior continente do planeta, então vai ter a sua regionalização atrelada também a esses aspectos físicos. Né? Sabemos que é uma desigualdade enorme, né, no continente africano, e essa desigualdade está associada às questões de etnias, às suas culturas, religiosidade desse continente africano, e há uma multipolaridade no que se fala as questões religiosas e a questão da sua língua, sua fala. Lembrando vocês que o continente africano, nos últimos estudos, foi o primeiro continente habitado por seres humanos do mundo. Né? Estudos e pesquisadores dizem que os seres humanos surgiram aí no continente africano, e aí deram origem, deram andamento, deram o enchimento populacional, aglomeração populacional no resto do planeta. Então, orgulho-se de dizer que a origem, né, da humanidade se dá aí pelo continente africano, esse continente belíssimo, mas que está um contraste na sua desigualdade socioeconômica, na sua desigualdade política, na sua desigualdade geopolítica, né, desse continente maravilhoso. Tá bom? Podemos dizer que o continente africano hoje ele é subdividido, né, sobre essas sub-regiões entre 5: África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. Então, sobre essas 5 subdivisões, lembrando aí que é uma organização das Nações Unidas da ONU, né, dividindo a África em 5 grandes conjuntos, conforme mostra nesse mapa e também no mapa da página 24 do livro de vocês, que vocês do nosso livro. Então observem que aí tem cerca de 1,2 bilhões de pessoas distribuídas irregularmente por esse território grandioso, né? Por esse território riquíssimo, histórico e cultural. Tá? Então, hoje nós podemos dizer que essa desigualdade, não quer dizer também que a desigualdade, que há uma questão de homogeneização, né, entre pobres e ricos, não. Há esse processo de desigualdade. Mesmo entre os países pobres, tem os que são menos pobres, popularmente falando, e tem outros que são pobrérrimos. E aí, no caso da Somália, da Etiópia, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? Lembrando que esse pedacinho amarelo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse pedacinho amarelo aqui, que está próximo ao professor, é aquela ilha de Madagascar. A ilha que passa no desenho aí, que muita gente já assistiu, daquele leão. Bem interessante também, tá? Que pertence ao continente africano. Então, com as características físicas, né, que podemos colocar aqui, as características físicas como o clima, o relevo, fizeram esses aspectos, né, fizeram essas subdivisões através da ONU, e também os aspectos culturais. Estamos falando de diversas etnias, diversas línguas, diversa diversidade linguística nessas regiões, né, diversas tribos. E nós sabemos que a questão religiosa, né, as questões culturais, o islamismo cresce muito grande nessas regiões, tá? Muito grande cresce nessas regiões. Além de rios que passam importantíssimos, nós já vimos anteriormente nas aulas passadas, o rio Nilo, por exemplo, que passa aí para o continente africano. Então é interessante também essas questões hídricas, está relacionadas às características físicas que fazem desse continente ter essas 5 divisões. Porém, meus queridos alunos, as subdivisões ou as divisões mais conhecidas do continente africano são as duas apenas: América Setentrional, conhecida como América Branca, e América Meridional, conhecida como a África Negra. Desculpa, África Setentrional e África Meridional. África do Norte e África do Sul. Mas antigamente, né, eram falados África Branca e África Negra. Por que, professor? África Branca, professor? África Branca porque essa região aqui, ó, essa região, esse pedacinho aqui da África Setentrional, ela é habitada por brancos, exatamente. É uma África mais desenvolvida no que se refere às questões econômicas, às questões culturais,
nas questões de industrialização, nos processos energéticos, no seu IDH, né? E aí eu vou trazendo um mapa para vocês, é claro, entre norte da África, esse pedacinho aqui que está de laranja, né? Muita gente acha que é uma cor mais escura, enfim. E esse verde, que é a África subsaariana, mas nós podemos colocar aqui a África branca, que é a África setentrional, que é a África do Norte, e a África negra, conhecida como a África subsaariana, ou a África do Sul, né, que temos aqui nessa partezinha aqui do Sul, a África do Sul. Aqui nós temos os chifres da África, chifres africanos. Aí nós temos a Somália aqui próximo, entre outros países, tá? Mas é bem interessante a gente entender que há uma desigualdade absurda nesses países. E por que essa desigualdade, né, professor? Essa desigualdade, né, absurda nesse país? Primeiro vem de uma questão histórica, né? No neocolonialismo, né, quando os países, potências europeias adentraram nesse território, fizeram essas divisões territoriais, né? E aí a gente sabe que teve uma questão de exploração, não só da mão de obra, nós estamos falando aí de países que cederam a mão de obra escrava para o mundo, mas também das pedras preciosas aqui encontradas nesses territórios. Então há uma desigualdade muito grande, né? Uma desigualdade muito grande social, há guerras civis constantemente nessas regiões, né? Ali na Nigéria, próximo ao Congo. Em diversas áreas aí uma perseguição muito grande, né? A gente observa que não se fala tanto, né? Não sei por quê, porque nós falamos de um continente riquíssimo historicamente, né? Riquíssimo historicamente e culturalmente também, mas é um continente que mal se vê falar, é muita miséria, as pessoas lá morrem de fome, as perseguições por questões religiosas, pessoas são queimadas vivas, assassinadas por cultivar um tipo de religião, por cultivar um tipo de etnia, de cultura. Então, há essa desigualdade absurda nesse continente, né? Nos países que surgem aí, que existem nesse pedaço africano. Então, uma desigualdade muito grande, eu digo de verdade, acesso pela água, a briga pelas questões hídricas, as pessoas que não têm acesso à água potável, as pessoas que não têm energia elétrica, né? As pessoas que não têm condições de se manter. Um dos filmes que retrata muito isso é O Menino que Descobriu o Vento. Eu também indico a vocês que é interessante vocês entenderem um pouco como é a questão cultural do continente africano, né? E as suas etnias riquíssimas. Então, observem que isso faz parte de uma divisão regional, né? As divisões regionais, as fragmentações para... E por que fazem, professor, essas divisões regionais? Essas divisões regionais para ficar mais fácil o entendimento, para entender a questão cultural, a questão econômica, a questão do cultivo da agricultura, da criação de animais, né? Da preservação daquele lugar, daquele determinado espaço geográfico. Então, as divisões regionais políticas é importante que a gente entenda que é para uma forma de organização. Só que no continente africano, essas organizações foram feitas no passado pelas divisões, pelas potências europeias, pelos países desenvolvidos de forma desigual. E se a gente observar, algumas divisões aqui no mapa parece que foram cortadas até a lápis. As linhas são feitas como se fosse, como se colocasse uma régua, as divisões territoriais. Isso foram feitas pelas potências naquela época, pelas grandes metrópoles que queriam riqueza. E aí encontraram no continente africano diversas pedras preciosas. Além disso, a mão de obra escrava, que a gente sabe aí do contexto histórico entre os séculos aí passados, né, que os negros são de grande importância. Foram de grande importância para contar, para nos mostrar, para a identificação das questões econômicas. Mas nós não podemos deixar de lado pelas questões culturais, pela essa herança dada, né, a todos nós da cultura africana pelo mundo inteiro. Além de que, uma das pessoas que lutou bastante com isso foi o Nelson Mandela, né, que brigou contra o apartheid naquela época, né, e acabou muito. O apartheid era a questão entre brancos e negros e brancos, que os brancos perseguiam os negros, eles não tinham direito à cultura, à educação, que não era para ter direito, e aí ele entra nessa briga, nessa guerra civil, e consegue acabar um pouco com isso, né, mas as desigualdades sociais ainda, e o racismo ainda é muito forte no continente africano, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a regionalização. A gente vai entrar
adentrar um pouco por cada região, saber a questão da cultura, da etnia, das questões econômicas, das questões de povoamento, as questões dos deslocamentos populacionais, porque a densidade demográfica também é irregular, em algumas áreas vai ter um povoamento muito maior, e em outras também não vai ter. Então, é bem interessante isso que a gente possa entender na próxima aula, tá certo? Igual coisa a gente tira dúvidas agora pelo grupo do WhatsApp. E aí eu termino com essa imagem belíssima da cidade de Delmiro Gouveia. Essa nossa cidade linda fica no sertão alagoano, no sertão nordestino, no sertão brasileiro. Espero que vocês divulguem, compartilhem. Lembrando que foi a primeira cidade do Nordeste a ter energia elétrica, graças ao fundador Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. E também lembrando a vocês que a maior extensão de cânions do Rio São Francisco está em nossa cidade, Delmiro Gouveia. Então venha visitar a gente, conheça um pouco da nossa história, conheça um pouco da nossa cultura e divulguem, tá, gente? Que a nossa cidade é linda. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!